Hoje à noite, neste culto, eu quero compartilhar algo que há alguns anos, essa mensagem está rascunhada já há mais de um ano. Quando eu meditava no Evangelho de João, capítulo 16, eu percebi uma coisa muito interessante em todo o capítulo 16. Eu percebi que no capítulo 16, 8 vezes, o Senhor Jesus diz assim: tenho-vos dito estas coisas, ou estas coisas vos tenho dito, e similares a esta frase. 8 vezes ele repete, sabe? E aos seus discípulos. E com certeza nós precisamos ouvir atentamente para que a gente possa viver e vencer. Porque viver a vida sem vencer é desanimador, é desencorajador. Então a gente precisa viver a vida abundante, que não termina mais, que ela é eterna, mas viver vencendo. E a gente precisa tomar cuidado com os coaches que estão pregando por aí, os falsos pastores que estão pregando por aí, que não tem nenhuma base bíblica, estão sim profetizando, pregando heresias, coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Então eu quero convidar vocês para que a gente possa ver a primeira coisa que o Senhor disse aos seus discípulos neste capítulo 16 de João. Vamos ficar em pé para a leitura dessa primeira parte. João, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Quando meditava nesse capítulo, eu achei interessante Jesus repetir várias vezes: tenho-vos dito estas coisas, ou estas coisas vos tenho dito. E eu fui examinar cada parte que ele fala isso, quantos ensinamentos ele estava dando para os seus discípulos. E hoje o Senhor está aqui para falar conosco, assim como ele falou com os seus discípulos. Primeiro texto, João 16, versículos 1, 2 e 3. Diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Que o Senhor te abençoe. Vamos sentar. Aqui está a primeira vez que Jesus diz: tenho-vos dito estas coisas. Aqui o que o Senhor disse aqui tem a ver com hostilidade e perseguição que tem escandalizado vários discípulos. Jesus está dizendo: tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. A hostilidade, a perseguição faz parte, acompanha, persegue quem pertence ao Senhor. E vejam, não é só externamente, também do povo de Deus, porque ele diz assim, no versículo 2: eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Foram os religiosos que crucificaram o Senhor Jesus. Então a igreja, desde o início, ela enfrenta 2 lados de hostilidade e perseguição: o mundo e os falsos religiosos, aqueles que achavam que estavam zelando pela igreja, né? Quantas e quantas pessoas são expulsas da igreja? Não é porque estão em pecado, muitas vezes, aliás, várias vezes, porque não concordam com certas tiranias, porque não concordam com certas atitudes de líderes incoerentes, incompatíveis. Então, nesse primeiro tenho-vos dito estas coisas,
O Senhor está dizendo sobre a hostilidade e a perseguição que tem escandalizado, mas não devia escandalizar os seus discípulos. A gente não pode viver escandalizado porque as pessoas nos hostilizam, porque nos perseguem, porque não estão do nosso lado, porque não nos tratam com educação, com respeito. A segunda coisa que o Senhor disse está no versículo 4 e versículo 5. Olha como é que ele diz. Ora, o que está escrito aí? Essas coisas. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que vô-lo disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Segunda vez que o Senhor diz, ora, estas coisas vos tenho dito. Então a primeira é que a gente, como discípulo, não pode ficar escandalizado porque nos hostilizam ou nos perseguem. A segunda coisa que ele tem dito, que ele disse aos discípulos, está dizendo hoje, nessa noite, para nós aqui na igreja e para quem está no Facebook, tem a ver com alertas, com ensinos, para que a gente não esqueça, para que a gente recorde nas horas que nós precisamos recordar. Olha, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, quando a hora da decepção, quando a hora da traição, quando a hora da escassez, quando a hora que portas se fecharem, quando a hora de desemprego ou de uma doença, que a gente se recorde dos alertas e dos ensinamentos do Senhor. Ele diz assim aos discípulos, eu vô-las disse, para que recordeis. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. E às vezes a gente pensa que Jesus não está com a gente. Nessa hora que a gente pensa errado, também é a tal hora que chegou que a gente está se sentindo abandonado, mas nunca o Senhor nos abandonará. Amém? Nunca vamos ficar abandonados pelo Senhor. Muito bem, então ele está alertando aos seus discípulos, ele está ensinando para que nunca esqueçam, para que quando a hora da adversidade, da tribulação, a hora da aflição chegar, a gente se lembre que ele nos disse isso. Então, ele está conosco. Ele continua andando conosco. A terceira coisa que o Senhor Jesus disse, no versículo 6 até o 11, olha só, ele começa assim no versículo 6, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas. Que coisas? A tristeza encheu o vosso coração, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Então, não crê em Jesus é pecado. Não crê em Jesus não tem desculpa. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Ou seja, não vemos o Senhor, mas sabemos e cremos que Ele está ao lado do Pai intercedendo por nós. E o Espírito de Deus está conosco, nos convencendo de tudo que precisamos ser convencidos. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aqui neste bloco de vos tenho dito estas coisas, o que o Senhor está dizendo tem a ver
com a ação do Espírito Santo, em convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí eu pergunto, por que insistimos em tantas coisas reprovadas pelo Senhor? Será que o Espírito Santo não está ou ainda não nos convenceu? Ou já nos convenceu e nós insistimos em desobedecer? Então veja, cada bloco que o Senhor diz, estas coisas vos tenho dito, tenho-vos dito estas coisas, tem ensinamentos para nós. Eu não posso ficar escandalizado de ver o mundo como o mundo está, porque Jesus já me falou. Como é que eu vou ser pego de surpresa? Como é que eu posso esperar um mundo melhor? Isso é propaganda de Criança Esperança. Porque não vai melhorar. É cada vez pior. E ele nos fala da hostilidade, principalmente contra a igreja. Então, por que eu vou ficar escandalizado? Segundo, essas coisas vos tenho dito. Eu estou recapitulando. Ele alerta quando a hora chegar. Cada um de nós temos uma hora que vai chegar. E muitas vezes nós pensamos que somos fortes em algumas questões, mas quando a hora chega com estas questões, como nós não prestamos atenção nos ensinamentos, nos alertas, a gente age como se o Senhor não tivesse nos dito estas coisas. E em terceiro lugar, tem a ver com a ação do Espírito Santo em convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que nós ainda não fomos convencidos pelo Espírito Santo? Quantos de nós insistimos em coisas que o Espírito Santo já falou, né? Quantas pessoas se afastam, quantas pessoas ficam longe do altar, quantas pessoas ficam longe da santidade, muito próxima ao pecado, e o Espírito Santo, será que não nos convenceu? Eu, como um ser humano comum, normal, igual a todos, quando eu penso alguma coisa errada, imediatamente o Espírito Santo fala comigo. Olha, não acredito que isso está passando na sua cabeça e você está permitindo isso. E quantas vezes eu deixo os pensamentos evoluírem e produzem sentimentos ruins. E o Espírito Santo está falando. Por que você está tendo esses sentimentos? Esse sentimento é produto de pensamentos errados. Nesse terceiro bloco, essa terceira coisa que o Senhor está dizendo dentro desse capítulo 16 é a ação do Espírito Santo para nos convencer. Prestemos muita atenção. Eu estou vendo essa maneira de Jesus chamar a atenção. Vos tenho dito estas coisas, tenho-vos dito estas coisas. É porque ele está dizendo, eu estou repetindo mais uma vez. Eu estou mais uma vez tocando nesse assunto. E quando a gente não é convencido pelo Espírito Santo, a tristeza enche o nosso coração. Tristeza não é a razão, não é o produto de, muitas vezes não é o produto de uma doença ou de um desemprego. A tristeza, muitas vezes, é o resultado de uma cauterização da nossa mente, do nosso coração, uma resistência ao Espírito Santo falando à nossa mente e ao nosso coração. A quarta coisa que o Senhor disse está no versículo 12 e no versículo 13. Vamos lá.
Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Esperar um mundo melhor significa que o Espírito Santo ainda não te anunciou as coisas que hão de vir. Porque o Espírito Santo não está anunciando que o mundo vai melhorar. E é daqui para cada vez pior. Aqui o Senhor está dizendo, tem a ver com a nossa incapacidade para suportar as adversidades sem a ajuda do Espírito Santo. Lá em cima, ele está falando, o que o Senhor está dizendo tem a ver com a ação do Espírito Santo em convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui na quarta coisa que ele tem ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Então Jesus está dizendo, se eu falar agora, vocês não vão suportar. E por isso que Jesus não falou. Os apóstolos, vejam, aquela noite da ceia, Jesus disse, um que meter a mão no prato comigo vai me trair. E ninguém, o cara meteu a mão e ficou a dúvida de quem era que ia trair. Então eu vejo nesse quarta coisa que o Senhor disse, tem a ver com a nossa incapacidade para suportar, enfrentar, caminhar, viver as adversidades sem a ajuda do Espírito Santo. É Ele que nos mostra a verdade, é Ele que nos guia a toda a verdade, Ele que nos revela para que a gente não fique igual bobo na corte, né? Quantas pessoas estão aí acreditando nisso ou naquilo? Por quê? Porque o Espírito Santo com certeza está falando. E com certeza não estão querendo ouvir o Espírito Santo falar. Estão dando mais crédito pastores que não têm base bíblica, pastores motivacionais, do que na palavra de Deus, que ainda sendo toda a verdade e apresentando toda a verdade, traz paz ao coração humano. Amém. A quinta coisa que o Senhor disse, versículo 20. Em verdade vos digo, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Fala para quem está ao seu lado, não desista. Não desista. Quando você pensar em murmurar. Não desista quando ficar chorando. Não desista quando sentir tristeza. O que o Senhor disse aqui tem a ver que os nossos choros, lamentações, tristezas se converterão em alegria. Não tem promessa de mundo melhor, tem promessa de alegria, de choro, lamentações e tristezas se converterem em alegria. Em verdade, eu vos digo que chorareis. Às vezes me dá vontade de perguntar a certas pessoas triunfalistas, falar, glória, aleluia, eu piso na cabeça. Eu tive vontade às vezes de perguntar para essas pessoas se elas nunca choraram, nunca se lamentaram, se elas não veem desgraça ao seu redor, se elas não sentem tristeza nenhuma. Como é que pode um negócio desse num mundo como a gente está, né? Então, Jesus está falando.
os choros, as lamentações, tristeza. Ele está dizendo o seguinte: a realidade é choro, lamentação e tristeza. Em verdade vos digo que chorareis, vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Por quê? Porque o mundo acredita num mundo melhor. Agora, o crente não acredita. Aliás, as mensagens apocalípticas não mostram um mundo melhor. Mostram que o mundo caiu, quando fala a Babilônia caiu. Mostra que a ira de Deus vai ser derramada. Que mundo melhor? Mas o mundo se alegra. E eu preciso tomar cuidado se eu estou muito alegre, com grandes expectativas aqui embaixo. Então ele disse: em verdade, eu vos digo que chorareis. Eu queria conversar com algum triunfalista que está querendo pregar a verdade, motivar as pessoas pelo caminho errado, porque não se motiva as pessoas com mentiras, se motiva as pessoas com a verdade, que é a palavra de Deus. Em verdade, eu vos digo, olha Jesus falando para os seus discípulos, que chorareis, vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes. Da onde esse pessoal arrumou essas mentiras? Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então eu posso esperar, nós podemos esperar que toda a nossa tristeza vai ser convertida em alegria. Você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia. Sexta coisa que o Senhor disse, está no versículo 23 e o versículo 24. Naquele dia, nada me perguntareis. Ponto. Em verdade vos digo, mais uma vez o Senhor, isso é que me chamou a atenção nesse capítulo 16. Pela sexta vez ele fala: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Nesta sexta coisa que o Senhor disse, ele disse aqui que toda e qualquer coisa que pedirmos ao Pai, ele concederá. Olha que coisa bonita e interessante, olha que ensinamento profundo. Mas ele inicia o versículo 23 dizendo: naquele dia nada me perguntareis. Como é que eu posso pedir alguma coisa ao Pai se eu não tenho o hábito de perguntar ao Pai se isso procede? Então ele inicia o versículo 23 dizendo: naquele dia nada me perguntareis, e para. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Se eu perguntar ao Pai: é da tua vontade eu querer um carro Mercedes-Benz? Estou dando um exemplo. Sim. Se o Pai falar: eu quero te dar, eu vou pedir ao Pai. Se o Pai falar não, ou se não falar nada, por que eu vou ficar perdendo meu tempo em pedir? Quando Jesus diz que até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O Senhor está dizendo que toda e qualquer coisa que pedirmos ao Pai, ele concederá. E quem não tem recebido é porque não tem pedido em nome de Jesus. Não tem uma relação com o Senhor Jesus. O Senhor negou Moisés, o pedido que Moisés fez. O Senhor negou o pedido que Paulo fez. O Senhor Deus negou o pedido que o filho dele fez. Nós precisamos, nessa sexta coisa
entender e não ficar apenas com uma porta aberta, uma parte só que diz: até agora nada tendes pedido em meu nome. Porque se eu vou ao Pai em nome de Jesus, eu estou indo ao Pai para que a vontade dele seja a prioridade. O Senhor disse que toda e qualquer coisa, aqui está escrito assim, que pedirmos ao Pai, Ele concederá. Por que a gente pediu ao Senhor nesses mais de 8 anos de clamor da oração do Pai Nosso com o nosso Pai, e várias pessoas morreram? Nós não pedimos para elas morrerem, nós pedimos para Ele curar. Mas quando nós tivemos a notícia que as pessoas morreram, nós não abandonamos o Senhor. Nós entendemos que não era a vontade do Senhor. Então, se aqui está escrito: tudo quanto pedirdes, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Não está falando que é tudo, porque nem tudo o Senhor está concedendo. Você já teve alguma oração que Deus falou não? Eu já tive. Então Jesus mentiu? Não, de forma alguma. É que Jesus aqui está dizendo que a gente tem que aliar os nossos pedidos em nome dele, de acordo com a vontade dele, para que o Pai seja glorificado. Se algum pedido que eu faço não vai glorificar o Pai, ou eu não peço em nome de Jesus, ou não é da vontade do Senhor, esse pedido não vai ser concedido. Porque aí embaixo eu não botei todo o texto, né? Mas tem uma hora em que diz: para que o Pai seja glorificado. Sétima coisa que o Senhor disse nesse capítulo 16, versículo 25 e 26. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. O que o Senhor disse aqui tem a ver com a nossa maturidade para pedir ao Pai da maneira correta. Veja, se a gente lê o versículo 23 e 24, a gente vai começar a pedir coisas que não são da vontade do Pai. Se a gente continua lendo versículo 25 e 26, ele está dizendo que naquele dia pediremos em seu nome, não vos digo que rogarei ao Pai, né? Por quê? Porque aqui já há uma maturidade, a gente já sabe o que é. Ele não precisa mais ficar mostrando figurinha. Isso aqui é um microfone, isso é um púlpito. A gente já vai ter maturidade para saber o que é um microfone, o que eu devo pedir, o que eu não devo pedir, o que eu tenho que repreender. Então, nessa sétima coisa, tem a ver com a nossa maturidade para pedirmos ao Pai da maneira correta. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Mas vem a hora, vai chegar um momento, vocês vão amadurecer, que não vos falarei mais por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. E naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Por que ele não vai rogar ao Pai por nós? Porque nós não vamos pedir o que não é preciso pedir. Está claro isso? Amém. E a oitava coisa que o Senhor disse está no versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas
Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que o Senhor disse aqui tem a ver com a paz que nos dá ânimo, que converte a tristeza em alegria, a paz que transforma a nossa lamentação em adoração, a paz que nos tira de uma inatividade para uma vida ativa. Essa paz é que nos faz vencer o mundo, porque essa paz é Jesus. Jesus é a paz. E quem tem esta paz vence este mundo que está morto, que está no maligno. Então, para a gente fechar, para você não... Jesus falou 8 vezes para chamar a atenção. A primeira, tenho-vos dito estas coisas, tem a ver com hostilidade e perseguição que tem escandalizado vários discípulos que não deveriam viver escandalizados. A segunda coisa, quando ele diz, estas coisas vos tenho dito, do versículo 4 ao 5, tem a ver com os alertas e os ensinos para que a gente recorde no momento, na hora certa que precisarmos dos ensinamentos. A terceira coisa, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A quarta coisa que ele diz do versículo 12 e 13, tenho ainda muito que vos dizer. Tem a ver com a nossa incapacidade para suportar as adversidades sem a ajuda do Espírito Santo. Não vamos conseguir vencer, não vamos conseguir superar. E muita gente está desistindo da fé, apostatando da fé, porque está tentando vencer e ser um cristão sem a ajuda do Espírito Santo. A quinta coisa, quando ele diz em verdade, eu vos digo, que nós vamos chorar, que nós vamos lamentar, entristecer, mas tudo isso será convertido em alegria. E a sexta coisa, quando diz em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa, mas não é pedir bobagem, né? É pedir conforme a fé, de acordo com a vontade do Senhor. A sétima coisa, em verdade, estas coisas vos tenho dito por meio de figura, mas vai chegar uma hora em que vocês vão ficar maduros, vocês vão entender as coisas, e aí eu não vou rogar por vós, eu não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Por quê? Porque vocês já estão maduros, vocês cresceram espiritualmente. Aliás, esse tem que ser o alvo de todo cristão, né? Lógico, o Senhor Jesus está ao lado do Pai lá, né? Então, para que o Espírito Santo aqui, se a gente tem Jesus lá, intercedendo quando a gente erra? O processo da nossa espiritualidade é crescer de tal maneira para que Jesus não fique falando com o Pai toda hora. Ah, ele caiu de novo, ele caiu de novo, ele está chorando de novo, ele está... Se a gente conta com a ajuda do Espírito Santo, a gente se esforça para crescer, é o que Jesus está dizendo. E não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Não há mais necessidade. Vocês cresceram. Amém. Glória a Deus. E a oitava coisa que o Senhor disse neste capítulo 16, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ora, bolas, se choro, tristeza, lamentação e tantas coisas aqui não fossem para o bem, como é que Jesus está dizendo? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim e não nestas coisas. Estas coisas não dão uma paz que nos edifica, essa paz que cai 1000 à direita, 10.000 à esquerda, e a gente fica firme ali, às vezes tremendo, mas a gente fica firme.
Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Se a nossa paz não for em Jesus, não vier de Jesus, ela não vai vir de lugar nenhum. Nossa família não pode nos dar essa paz. O emprego não pode nos dar essa paz. Nenhuma estabilidade, por mais que pareça estável, pode dar essa paz. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Ele não muda, Ele é fiel, Ele é perfeito, Ele é presente, Ele é onisciente e Ele é onipotente. No mundo vão passar por aflições, mas olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se vós permanecerdes em mim, eu permaneço em vós. Se nós estivermos um no outro, o Pai está com a gente está no Pai. Ora, bola, que potência nós somos, em outras palavras que Jesus está dizendo. Eu quero orar por você. Que bom, você não está aqui, mas você está aí no Facebook. Hoje nós tivemos uma baixa aqui muito grande e eu quero orar para que isso não aconteça nos próximos cultos, em nome de Jesus. Senhor, que cada palavra que o Senhor nos disse, e disse primeiro aos teus discípulos, e hoje o Senhor repetiu para nós, teus discípulos desta geração, quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, que teu Espírito Santo venha nos ajudar, que não venhamos retroceder nem 1 milímetro, que não venhamos, Senhor, desanimar por nada em momento algum, que nós possamos continuar caminhando em frente para a tua honra e para a tua glória. Eu te peço isso para a minha vida, para a Ilma, para o Renato, para a Bruna, para o João Paulo, para a Rebeca, para a Aurora, para a Gabi, para a Isabela, para o Garcia, para o Vinícius Pinto, para o Valdir Romero, Marisete, Marise, Marinéia, Mariana Caeiro, para Maria Ribeiro, para Lucena, Marco Ribeiro, Eli Monteiro, Zilda, Helena Batista, Lúcia, Clébio, Jaciara, Rita de Cássia, Rafaela Machado. Senhor, abençoa-nos com a tua bênção. Em nome de Jesus Cristo, por favor, que nós possamos chegar a este entendimento, a essa maturidade de não precisarmos do Senhor Jesus, à destra do Pai, ficar intercedendo ou rogando por nós. Porque nós temos a tua palavra aqui, nós temos o teu Santo Espírito aqui, nos guiando a toda verdade. Eu te peço isso em nome de Jesus. E todos digam amém, amém. E amém. Vamos ficar em pé, agradecer a Deus. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai, por mais um culto, nosso culto a Ti nesta quarta-feira. Quero te pedir, Senhor, que os que não estão doentes e não vieram, ajude-os, Senhor, para que cada culto esteja presente na Tua casa. E se houve algum empecilho, algum obstáculo que impediu estes irmãos e irmãs de estarem aqui em comunhão, que o Senhor possa ajudá-los, Pai, em nome de Jesus. Eu já pedi pela Jaciara, que se encontra enferma, o Felipe, que se encontra com virose. Pai, cura teus filhos, nossos irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Pode aplaudir ao Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos e até domingo, se Deus quiser. Amém. Glória a Deus.